Olá, amigos da TVC BH. Estamos abrindo mais um Gente que é Gente, recebendo hoje um professor de Ciências Políticas, o professor Rodney Pereira, do Instituto Newton Paiva. Olá, professor. Seja bem-vindo à TVC BH. Bom dia, né? Um prazer Bom estar dia. aqui, a gente poder discutir algumas coisas, né, relativas à nossa política, à nossa vida política do dia a dia. Pois é, nada mais oportuno do que a gente conversar hoje com um cientista político, professor de ciências políticas, porque as crises que o Brasil está enfrentando, sofrendo, e também as crises mundiais, né? Quer dizer, nós aqui, uma situação difícil para um governo que inicia o seu segundo mandato sem nenhum representante na mesa da Câmara dos Deputados, nem do Senado, com inflação já preocupante. Vamos ouvir aqui as opiniões do professor. Mas eu saber, professor, você está na Newton Paiva há quanto tempo? Há quase 18 anos, né? Olha, quase exatamente o tempo da TVC BH. Nós estamos no ar há 19 anos e há 17, 18 anos nós iniciamos uma parceria com a Newton Paiva, através do ex-reitor, doutor Newton Paiva, que era um entusiasta com a comunicação. Infelizmente, ele deixou o comando desta universidade, que foi e continua sendo poderosa, mas voltamos a fazer um novo contato com a Newton Paiva e hoje contamos com a colaboração aqui de 6 estagiários da Newton, inclusive 2 deles estão agora nos ajudando na produção e na gravação deste programa. O meu xará Edivaldo Miranda na produção, aqui dentro dos estúdios, e o Henrique Klein lá na direção de imagem. Provavelmente 2 alunos seus. Sim. O Edivaldo, inclusive, fez o convite aqui, né? A gente está participando. Olha, trocando algumas ideias, né? Olha, se o aluno é bom, é sinal que o professor foi muito bom. O Edivaldo, com poucos dias aqui, ele começou a participar do meu programa de comentários dos fatos em destaque, e tem saído muito bem, não só como comentarista esportivo, apesar da sua tenra idade, mas também como comentarista político, tá? Sinal de que ele está recebendo boas lições lá. Ô, professor, mas o que é ciências políticas hoje? O que se ensina na universidade nesta cadeira? Olha, no final das contas, né, quando a gente vai ensinar, quando a gente vai lecionar, a gente sempre tenta fazer pelo menos no meu caso, né, um eixo entre o passado e o presente, né? Então, quando a gente pega lá os autores clássicos, mais antigos, aqueles que deram origem à disciplina, né, um tempo bem remoto, quando a gente pega lá, por exemplo, os autores da Grécia, de 4 séculos, a gente tenta trazer essa discussão para hoje também, né? Que é um desafio, né? Porque a grande dificuldade hoje dos professores em sala às vezes, está brigando com as novas tecnologias, né? Porque no final das contas, na sala de aula, tecnologia ali, às vezes você tem um projetor de LCD, você usa um PowerPoint, né? Mas parece que a gente está sempre um passinho atrás, né? Ali do estudante. Às vezes o pessoal prefere o Twitter, o Facebook, mas até isso também pode ser usado, tá? Um texto, uma discussão. Então, quando o Aristóteles lá falou da democracia, 2.400 anos atrás, né? A gente pode inserir essa discussão hoje, né? Como é que está a nossa democracia? Exatamente. Afinal de contas, o que é democracia? Democracia permite tudo, permite derrubar governo eleito legitimamente por uma maioria, ainda que essa maioria não seja uma maioria muito grande, como aconteceu na última eleição, mas é maioria. Democracia permite você estar pedindo derrubar da cabeça de um governo eleito democraticamente, pedindo intervenção militar. Bom, isso eu tenho a minha opinião, com certeza os senhores telespectadores têm as suas. Unanimidade não existe, com certeza, porque unanimidade, como já foi dito e repetido, unanimidade é burra, mas nós teremos hoje, vamos conhecer hoje as opiniões de um professor
de um professor de ciências políticas. Ele já disse aí que ciências políticas, além do magistério hoje, ter que enfrentar as novas tecnologias, realmente dar aula hoje não deve ser fácil, porque pode acontecer de você ter um Bill Gates à sua frente, né? Quantos gêniozinhos jovens aí, né? Alguém inovando, alguém transformando, Sim, né? Entrando no mercado. Mas nada como substituir a aula presencial. Isso é igual a história do livro, da imprensa escrita. Ela vai desaparecer. A televisão não acabou com o rádio, a televisão não vai acabar com a imprensa escrita. A internet, aliás, reduz. Mas nunca será a mesma coisa, né? Os antigos escreveram, pensaram, raciocinando, através dos papiros, daquelas máquinas. Essas são insubstituíveis, né? Pois é. E a internet, né, as novas tecnologias, desde que sejam bem usadas, elas podem permitir que o estudante, que o professor, né, eles tragam isso também, né? É às vezes interessante pegar um texto clássico, né? O aluno pode ler ali no seu laptop, pode ler ali no seu tablet, tá? No seu celular. Eu acho que isso é muito interessante. Desde que a coisa seja direcionada para esse processo de aprendizagem, né? A dificuldade está aí. É o que eu falo, a gente luta pela democratização dos meios de comunicação. Eu, desde que me entendo por gente, e há 19 anos aqui na TV comunitária. O nosso mote sempre foi que sempre faz democratização dos meios de comunicação. É inadmissível o país viver sobre dominado por uma mídia massificante, como quase que a televisão monopolizada ou na mão de poucas famílias. Aí vem a internet, professor. A internet democratiza, serve para tudo, mas serve para o bem e para o mal. Aí que está a grande dificuldade. Mas tem uma grande vantagem. As crianças estão super bem informadas, né? E a informação, né, aí ela vem de fontes diversas, apesar dos grupos que o senhor citou aí, né, tradicionais, estarem participando desse processo, os portais, né, das emissoras, dos grupos de comunicação tradicionais e mais fortes mesmo, né? Mas é espaço para os pequenos grupos, para o indivíduo, tá? Para uma formação, né, mais ampla, mais questionadora. Eu acho que o mais importante de tudo, né, é simplesmente não receber essa informação, né? Não engolir. Né? Não receber. Esse é que é o problema, discutir. Saber discutir, deglutir, né? Mas ela traz contribuições, às vezes até perigosas ou não, para o bem e para o mal. Depende para onde ser conduzido, porque qualquer criança hoje se posta diante de um celular, faz um vídeo, faz uma chamada aí e pode mobilizar muita gente. É o que ocorreu, ou em parte o que ocorreu nessas manifestações do dia 15 de março, onde mais de 1 milhão de pessoas compareceram às ruas para protestar contra a corrupção, ou contra o governo do PT, o governo Dilma. Uns dizem que foi manifestação espontânea, as pessoas foram motivadas através da internet, o WhatsApp. Eu, particularmente, não acredito muito em manifestação espontânea. Por toda manifestação, seja do MST, da CUT, tem um carro de som, tem condução, tem alguma alimentação para aqueles que não têm recursos. O que o senhor acha? Vamos começar aí pelo 15 de março. O que o senhor acha daquela manifestação? Eu acho que teve, claro, né, como você mesmo já disse, existe algum nível de organização, né? Nós podemos pensar nos partidos de oposição, nós podemos pensar em grupos mesmo que não estão satisfeitos com o governo, no final das contas também tem direito de se manifestar, mas falar que foi completamente espontâneo, né, é uma certa ingenuidade, né? Não tem isso. Sem contar que ainda tem aquelas pessoas que foram à manifestação muito sem saber exatamente o que era. Ainda tem esse grupo também, né? Aí eu fui porque alguns colegas foram, alguns vizinhos foram, alguns parentes foram, mas eu não sei exatamente contra quem que eu estou protestando, contra quê, tá? Então a manifestação, Ou né? a favor de quê, né? No futuro elas podem até morrer por causa dessa ausência de objetivo.
Não teve uma manifestação contra a reforma, a favor da reforma política, discutindo a questão, por exemplo, do financiamento de campanha, que ajuda bastante, né, na corrupção. Não teve isso, né? A coisa ficou meio fluida, né? Contra a Dilma. Mas, de repente, você perguntava, mas contra o quê? O que, que eu quero depois do governo, né? O que, que eu quero se esse governo ele acabar hoje, o que, que eu quero no futuro? As pessoas Exatamente, é uma coisa muito estranha. No meio de qualquer movimento, surgem pessoas de todos os tipos. Desde aquelas manifestações que a Rede Globo disse que na Avenida Paulista estiveram mais de 1 milhão de pessoas, a Folha de São Paulo, o Instituto Folha de São Paulo, deu na sua pesquisa que teria 200 e poucas mil pessoas. É muito, mas a diferença é muito grande entre os dados de um instituto de pesquisa e de uma emissora grande de televisão interessada em tudo que pode acontecer para o pior no Brasil. Que o foco, a meu ver, só na derrubada da Petrobras, é a venda, a baixa dos preços da Petrobras, das suas ações, para serem entregues, como foi entregue a Vale do Rio Doce, no governo Fernando Henrique, né, para os japoneses. Existe um interesse econômico, né? É claro, né? Quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de mídia, não dá para a gente afastar isso, né, do lucro, do ganho. As pessoas não simplesmente, né, infelizmente, né, seria ótimo, todo mundo está agindo para o bem do Brasil, para o bem da pátria, para o bem do Estado, para o bem da população. Mas a gente sabe que, do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo, às vezes as pessoas estão movidas por um interesse menor, né, mais mesquinho, mais específico, que é o ganho imediato. Então a perda, né, o ganho de uma empresa, a venda da Petrobras, ela afeta a economia brasileira, afeta a sociedade, afeta o governo, e é claro que alguém vai ganhar, né? E alguém vai perder. E aí, as pessoas que vão, assim, sem saber exatamente o que querem, vão a uma manifestação como se fosse uma festa, ao verem cartazes pedindo impeachment, intervenção militar, luta contra a corrupção, luta contra, na verdade, a Petrobras, podem se arrepender se tudo isso acontecer. O preço que nós vamos pagar, que a nação brasileira vai pagar, é muito grande. Eu alerto, eu sou de uma geração bem anterior à sua, de muitos telespectadores, sou da geração pré-64, vivi sobre a ditadura militar de 64. Minha gente, não queira imaginar quem não conheceu aquilo que é uma ditadura e que não é uma ditadura, não quer dizer que seja militar, porque é honesto, super honesto. Não existe ninguém nasce com estrela na testa, seja magistrado, sacerdote, papa, bispo, militar, não. Nós que vivemos naquela época sabemos da tanto de corrupção que houve na ditadura militar. Escuta, mas desculpa, porque quando toca nesse assunto, eu me motivo e esqueço que eu tenho aqui um convidado que é cientista político e ele é que deve dar a sua opinião. Mas, como já me adiantei, nós teremos o segundo bloco e mais tempo para o professor Rodney Pereira dar suas opiniões e uma aula aqui para a gente de ciências políticas. Então, vamos fazer um rápido intervalo e já voltaremos. Passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Riacima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseudidi.com.br ou pelo telefone 031 9888-7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Retornamos com gente que a gente
conversando hoje com o cientista político, professor Danilton Paiva Rodney Pereira. Professor, esse segundo tempo é todo seu, hein? Que eu falei demais no primeiro bloco. Eu queria que o senhor fizesse uma análise aí para os nossos telespectadores sobre a atual conjuntura política brasileira. Essa conjuntura me traz uma lembrança ali, né? Logo no ano que eu comecei a estudar, em 90, comecei meu curso de Ciências Sociais lá no UFMG, e poucos dias depois que eu comecei o curso, veio lá o confisco, né, do Fernando Collor, que no final das contas, né, 2 anos depois acabou gerando o impeachment dele, porque ele mexeu no patrimônio público nacional, que foi a poupança. E né, no primeiro momento a população ficou perplexa, chocada, depois partiu para o protesto, mas um protesto organizado, né, que tinha um objetivo claro, que era mudar aquele presidente. Né? Todo mundo sabia que o Itamar Franco era o vice-presidente na época, que ele tinha condições. Hoje no Brasil, né, quando a gente infelizmente ouve, né, depois de uma eleição, a eleição acabou, né, parece que nós somos no 3º turno, como diz alguns por aí, a gente vê aí o pessoal empolgado, né, com a palavra impeachment. Né? Só que qual que é o plano, né, para depois do impeachment? Né? O presidente foi eleito de forma legítima, não há nada que desabone. Né? Infelizmente, né, a corrupção sempre existiu no Brasil, gostaria que nunca tivesse existido, mas isso está lá nos livros de ciência política, né, desde o início do estudo aqui no Brasil, um dos primeiros clássicos aí da política, o Vitor Nunes Leal, né, que falou sobre coronelismo aqui no Brasil, tem até uma discussão sobre isso. Até diz, olha, aqui no Brasil, naquela época, hein, quando a gente estava analisando lá os anos 30, anos 20, 30, para os amigos o pão, para os inimigos o pau, né? Então, dependendo do governo, né, existe infelizmente, aquela proteção e às vezes, né, e por uma mudança na sociedade, por uma cobrança, a gente tem que achar positivo, sim, é importante, né? Hoje, pelo menos, nós temos julgamento, nós temos a exposição do crime, tá? Mas eu acho que o crime cometido por alguns não deve prejudicar a estrutura política, né? Não deve enfraquecer nossas instituições que estão nascendo, relativamente novas. Né? O Brasil virou um país democrático quando, né? Ontem, novo. Muito novo. Né? Então, acho que tem que ser discutido mesmo. A corrupção ela não pode ser apoiada, não pode ser defendida, mas entre, né, querer combater a corrupção e querer votar impeachment, né? Por exemplo, existe uma consciência da população, né, dos grupos de oposição, que se a presidente deixa o cargo, né, o vice-presidente, ele teria condições de governar, teria capacidade, né, a governabilidade, o apoio também. Então, uma dificuldade, eu acho que a gente tem que estar pensando também, né? E sobre aquela questão, né, alguns grupos aí pedindo, né, como a gente teve no bloco anterior, pedindo a volta, né, da ditadura, né, de repente vai ser o último protesto que eles vão fazer, né? Quando a gente pensa em ditadura, a gente não pensa em protesto, só em apoio, né? Incondicional. Exato. O senhor lembrou aí a época do Collor, que um dos motivos mais fortes para a população ir às ruas e pedir o seu impeachment foi o confisco da poupança popular. Olha, eu tive amigos há poucos dias demonstrando o receio de que a presidenta Dilma iria confiscar o dinheiro da poupança. Isso é brincadeira. Até que ponto chega a massificação da informação ou das redes sociais, notícias trazidas, alarmes feitos através das redes sociais, intencionalmente ou mal intencionalmente, porque seria o fim, seria o desastre. Quem tem dinheiro na poupança, principalmente hoje, se tiver algum pobre, né, de coisa de ninharia, então isso não afetaria ninguém, não seria de interesse de governo nenhum, principalmente do governo eleito pela maioria menos aquinhoada. Agora, aí vem um problema, essa análise que o senhor faz da conjuntura política. Então, vamos entrar exatamente nisso. Quem governaria? Se saísse a Dilma, não existe nenhum motivo, tá certo? Todos os juristas dizem isso, né? Até os que são contra. Não existe nenhum motivo para um impeachment. Mas se isso ocorresse, seria o Michel Temer, seria o PMDB que ia governar? Pois é, o PMDB... Que já tem o Senado, já tem a Câmara dos Deputados. E efetivamente, né, o único presidente que o PMDB teve foi Sarney, né, lá no início do processo de
redemocratização meio que por acidente também, né? Exato. Ele não estava planejado, né, para governar. Então o PMDB, apesar de ter um partido que tem uma grande estrutura, né, tem um grande número de filiados, está inserido, né, na vida política brasileira, ele teria essa dificuldade. Tá? Agora, esse governo ele vai ser o quê? Né? Uma ação entre amigos, uma união do PMDB com a oposição, porque a gente não sabe exatamente, Agora, né, engraçado. qual que é o resultado desse processo. Engraçado se não fosse triste, né? Fala-se tanto em corrupção. Aí aparece o nome da presidenta que não teve em hora nenhuma apontado um único fato que a colocasse como suspeita de corrupta. Quem fala aí? E não falam do presidente da Câmara dos Deputados, o ferrinho de dentista, o Cunha, nem falam do Renan Calheiros, que foi o homem forte do ex-presidente Collor, né? Que também estão investigados na CPI da Lava Jato, no inquérito da Lava Jato. Por que não falam? Não há interesse? Não há interesse, só interessa o nome, que apareça o nome da presidenta Dilma? Parece que infelizmente é por aí, né? Porque quando a gente pensa, né, nesse jogo de interesses que no final das contas é comum na política, né? Quando a gente está falando de política, a gente está falando de poder, né? Poderíamos estar pensando no poder para o bem-estar, né, geral, para o bem-estar social, para a melhoria da sociedade, mas isso não é só no Brasil, né? Infelizmente aqui parece que a coisa fica um pouco mais exagerada, né? Um pouco mais dramática, tá? E esse aspecto é interessante porque, né, quem serve, né, essa pressão agora violenta contra o presidente, né? Quem serve? Quem que vai ganhar com isso? Terceiro turno, sem nenhuma dúvida, nem bem iniciou o segundo mandato, aí o candidato derrotado aparece como o salvador da pátria. Não, eu não vou participar, não vou à manifestação para não dizer que não é segundo turno, mas apoio. Aí soltou nota. Peraí, o que é mais importante, a sua presença ou a sua manifestação? Sem nenhuma dúvida, terceiro turno. Agora, o que salva a nação brasileira, o governo Dilma, é que eu penso que não há interesse numa mudança brusca, porque se houvesse, seria mando militar, e aí essas cabeças todas cairiam, seja de esquerda, direita, de centro, como aconteceu em 64. Lacerda caiu, Juscelino caiu, Magalhães Pinto caiu. Todo mundo apoiou, né? Depois o arrependimento, né? Depois o arrependimento. Ou seja, não, vamos tirar o poder desse civil, né, uma intervenção específica, para depois voltar. Não, é bem o que acontece, né? Porque os vários atores políticos, eles também têm seus planos, nem sempre estão comunicando, né? Exato. Não estão avisando, não estão dando recado, não, nós vamos dividir o poder, não. Se eles tiverem oportunidade, eu acredito que os militares hoje não têm esse interesse, alguém está ganhando e alguém está perdendo. Com certeza. Agora, o importante é que isso está nos dando uma prova, uma demonstração de que o Brasil vive hoje uma democracia, né? Se há seus defeitos, a democracia não é perfeita, né? Mas tudo isso é possível de investigação de governantes, de parlamentares, de autoridades, de magistrados, muita gente que nunca foi à cadeia está indo à cadeia, seja do governo, seja contra o governo, de contra ainda menos, né? Mas está vendo sim. Agora, nós estamos vivendo momentos de muita surpresa. Inclusive, essa semana acaba de haver uma reação. Estão levantando a hipótese de criação do PL, recriação do partido, acho que Libertadores, PL, né? Em aliança, PSD com outro partido. E a CUT promoveu, o PSOL promoveu um encontro tentando criar uma frente de esquerda, que não seria encabeçada pelo PT, mas teria que contar com o PT, para evitar que a direita continue galgando essa marcha muito parecida com a de 64, que leva à ditadura. É interessante que as esquerdas se organizem, é interessante que elas mostrem um projeto, né? Aquela história, mudar a agenda, né? Se a agenda agora está negativa, se existe dificuldade, tem que resgatar os pontos positivos, né, do próprio governo, do ganho que a sociedade teve. É claro, né, que no processo democrático tem perda, tem ganho, existem dificuldades, né,
Às vezes é necessário voltar um pouquinho, né, para conquistar mais um pouco à frente, mas eu acho que o grande ganho, né, dos últimos anos, os vários governos que o Brasil teve, hein, independente de quem foi, é essa possibilidade mesmo de participação, né? Que não existia no período ditatorial, né? Acho que o Brasil nós estamos conquistando aí a duras penas. Então, exatamente. Acho que... Professor Rodney, mudando um pouco o rumo da nossa conversa, o que o senhor acha sobre a comunicação? A gente batalha pela democratização dos meios de comunicação. Nós reclamamos do governo. Eu estive esta semana em audiência junto com 2 companheiros, com ministros das comunicações, a gente pleiteando uma abertura maior para a mídia comunitária, porque os interesses da Globo, os interesses do Estado de Minas, da Folha de São Paulo, estão muito diferentes dos interesses de nós, pobres mortais. E o governo não tem quem se defende. Aqui o senhor pode vir falar o que quiser, contra, a favor, o governo tem espaço, porque nós não dependemos de propaganda, mas precisamos do apoio do governo. O que o senhor acha da democratização e como que ela pode ser feita, da comunicação? Olha, eu acho que no Brasil, né, falta democratização ainda de muita coisa. Né? Como você já disse, né, os grandes oligopólios aí dominam a comunicação brasileira. Então é interessante que a legislação atenda, né, se preocupe com as rádios comunitárias, as televisões comunitárias, até como uma fonte alternativa de conhecimento, de informação. Você não ficar com aquela informação massificada, pasteurizada, né, só aqueles detalhezinhos específicos. Né? E a própria comunidade, né, o próprio dia a dia. Né? Tem coisa que interessa ao Brasil inteiro, mas tem coisa que interessa ao bairro, né, que interessa à rua, e que pode ser muito bem discutida. Né? Então, acho que aí é tentar. Não sei se uma lei conseguiria criar uma forma de financiamento, uma forma de apoio. Essa questão aí dos impostos, né, que são tão importantes no Brasil, se permite uma distribuição de um pouco de verba para esses veículos de comunicação e, é claro, a parceria. Depois você vê, é um absurdo. Eu debato isso há quase 20 anos aqui na TV comunitária, em todos os espaços que tenho. Uma TV comunitária, como uma rádio comunitária, mas no nosso caso, a TV comunitária, ela funciona 24 horas por dia. Toda a produção que vai ao ar, quase toda, 90%, é produção nossa. E só quem pode assisti-la é quem pode pagar uma TV por assinatura, o que é um absurdo. Como se democratizar dessa forma? Temos que ir, sim, para sinal aberto. Temos que ter parte da propaganda que é destinada às grandes emissoras. Por que não destinar às TVs públicas, às TVs comunitárias, às rádios comunitárias? É isso que a gente está pleiteando, é a forma que a gente pensa de imediato para tentar dar sustentabilidade a um veículo de comunicação. É preciso que haja manifestações as mais diversas. Eu falar para quem pensa exatamente como eu, vai adiantar muito pouco. Aí eu falo perante o espelho, eu quero ouvir opiniões contrárias, eu quero falar para pessoas que pensam diferente de mim, para que a gente tente estabelecer um diálogo. Né? O diálogo é fundamental, né? E aí é importante esse contato com a comunidade, né? Pois é. Mas infelizmente é que o tempo passa muito rápido o tanto de assunto que a gente poderia estar discutindo agora, ou aprendendo com o professor Rodney, vai ficar para outra oportunidade. Com certeza ele vai constar da nossa lista de próximo convidado. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer, eu também agradeço a possibilidade de estar aqui falando, né, para a comunidade. Ok. Muito obrigado, senhores telespectadores, por sua audiência. Continue conosco na TVC BH, 19 anos no ar.